Estava orando essa semana, e não somente essa semana, algumas semanas, quando estava para ministrar a palavra, preciso compartilhar algo gostoso, algo de transformação. E veio à mente tantas coisas, e algo que me fez lembrar um pouco mais daquilo que Deus tem feito na minha vida, talvez inicia-se com a palavra inteligência. E não sei porquê, mas eu tenho trabalhado tanto essa palavra, e eu tenho investido tanto nessa palavra, ao ponto de eu dizer, Senhor, mas eu creio que tem muito mais atrás dessa palavra de inteligência, não somente inteligência financeira, deve ter muito mais e tem muito mais. Talvez tem centenas ou até milhares de assuntos relacionados à inteligência. Nós poderíamos essa manhã falar sobre inteligência emocional, nós poderíamos falar inteligência de como administrar a nossa casa, de como cuidar dos nossos filhos, de como ter bons relacionamentos, a inteligência, a sabedoria, de como conduzir os projetos que Deus tem colocado nas nossas vidas e de que forma nós podemos implantar o reino sobre a terra. Mas e talvez um dos pontos principais que nós podemos abordar nessa manhã é inteligência no orar. Como nós podemos orar com inteligência? Inteligência na oração. E eu quero conversar um pouco nessa manhã com você sobre inteligência na oração. Como nós podemos ter sabedoria na oração? De que forma eu e você, nós podemos acessar a Deus Pai e saber que Ele vai responder a nossa oração. Talvez muitos de nós já oramos e tantas vezes e não obtivemos nenhuma resposta. E nós questionamos Deus em alguns momentos. Por que Deus não responde? Por que eu não recebo a resposta da minha oração? Por que eu não consigo receber? Eu estou orando certo, eu estou orando de forma errada? E são perguntas que talvez de alguma forma nós podemos entender essa manhã da parte de Deus, de como funciona o nosso relacionamento para com Deus. As nossas palavras, elas são vida, mas a nossa palavra também pode gerar morte, assim como diz em Tiago capítulo 3. Nós podemos gerar vida, a partir do momento que você lança uma palavra, e essa palavra é uma palavra de morte, é como uma pedra jogada numa vidraça. Você pode pedir perdão, você pode consertar, mas quebrou. Então tem algumas palavras nós lançamos e precisamos ter muito cuidado como nós lançamos as nossas palavras. De que forma nós proferimos as palavras, como nós oramos a Deus, como nós conversamos com Deus. Quando eu vejo a vida de Jesus andando com seus discípulos, algo me chama muito a atenção. Nós podemos ver que Jesus, sempre quando ele se deslocava de um lugar para outro, algumas coisas aconteciam. Mas o objetivo principal de Jesus era ensinar. O principal de Jesus era ensinar. A Bíblia diz em vários lugares, e se nós olharmos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver a agenda de Jesus. Como Jesus se comportava, como Jesus agia sobre a terra. Os discípulos que estavam com ele viram muitos milagres, muitas coisas acontecendo. Mas talvez o objetivo principal nessa manhã não é ver os milagres, é ver a trajetória de Jesus e o objetivo de Jesus. Porque a Bíblia ela nos diz que Jesus se deslocava quando ele saía de Nazaré para Cafarnaum, ele saía para ensinar em Cafarnaum. Quando ele saía de algum lugar, de Jerusalém, por exemplo, ele saía de Jerusalém e ia para tal aldeia ensinar. Quando ele chegava nas sinagogas, ele chegava na sinagoga para ensinar. Aí você vai dizer, mas também Jesus curava, Jesus libertava, mas isso tudo acontecia no caminho. O propósito de Jesus era ensinar, o objetivo era ensinar. As pessoas que precisavam de cura estavam no caminho. Aqueles que faziam parte da escola de Jesus não necessitavam de cura, percebe? Então a cura
a libertação acontecia pelo caminho. Mas o objetivo de Jesus era ensinar. Tendo acabado de Jesus, Mateus 11, versículo 1, tendo acabado Jesus de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região, ou na cidade da Galileia. Jesus tinha como objetivo claro, um propósito firme de ensinar a multidão. E talvez um dos grandes desafios para mim e para você é querer nos abrir para o novo, para aquilo que a palavra de Deus tem para mim e para você. O ensino, ele gera transformação. Nós estamos nessa manhã aqui porque nós queremos aprender mais da palavra de Deus. Nós queremos ter conhecimento de como nós podemos nos aproximar de Deus ainda mais. Para que não sejamos daqueles que estão pelo caminho e toda vez, e toda hora, e cada momento precisa de uma cura, de uma libertação. Não estou dizendo com isso que você não deve buscar isso, mas esse não é o teu objetivo. A cura não é um fim, ele é um meio. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você passa a querer ouvir aquilo que ele tem para ensinar. A partir do momento que você se encontra com Jesus, seja através de uma enfermidade, seja através de um encontro por uma necessidade, ainda assim deve despertar na sua vida um desejo de aprender mais da palavra e de Jesus. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Porque eu e você, a partir do momento que nós conhecemos a palavra, nós não buscamos mais tanto o milagre, nós somos o milagre. Nós somos o milagre. Por onde nós passarmos, onde nós andarmos, saindo pelas ruas, visitando as famílias, não importa, nós somos o milagre. Nós somos daqueles que levam conforto na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele habita em mim e em você. Ele é vivo, ele é vida. Ele nos instrui, nos orienta, nos dá direção, nos dá entendimento. Para nós entendermos e saber o que falar por onde nós andamos. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não são essas 4 paredes. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Como sendo a igreja, nós transformamos situações e circunstâncias. Muitas coisas, talvez várias coisas nós espiritualizamos demais, ao extremo. Nós espiritualizamos tudo e achamos que precisa acontecer tudo num passe de mágica. Mas algumas coisas precisa ação. Algumas coisas precisa ação. Você precisa agir. Talvez eu poderia dizer, vou fazer um ato profético agora, natural. Um ato profético talvez que todos nós sabemos. Eu poderia dizer e posso dizer para você que você será uma pessoa extremamente abençoada financeiramente. Para isso basta você fazer um ato profético. Gastar menos do que você ganha. Você diz, uau, eu quero uma declaração profética espiritual, eu quero um milagre da parte do Senhor. Mas saiba de uma coisa, algumas coisas dependem de mim e de você. E Deus não vai consertar as nossas falhas se nós falhamos naquilo que estamos fazendo no dia a dia. E onde entra a oração? Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio viram tantos milagres, talvez a multiplicação dos pães, cegos vendo. E tantos outros milagres. Mas em nenhum momento os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a curar enfermos. Ensina-nos a andar sobre as águas. Ensina-nos a fazer algo sobrenatural. Em nenhum momento, você não vai ver isso na palavra de Deus. Mas em algum momento os discípulos perguntaram a Jesus algo extremamente importante.
ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, 1. Esse texto lhe diz: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos, ou aos discípulos dele. Ensina-nos a orar. Se isso não fosse algo tão importante, não precisava ter essa instrução, ou esse desejo da parte dos discípulos, de entender como nós podemos orar. Eles andaram com Jesus por todos os lados, por todos os lugares. Mas talvez andando com Jesus, eles descobriram um segredo. Nós precisamos aprender a falar com o Pai. Ensina-nos a orar. Os discípulos dormiram no mesmo lugar que Jesus dormia. Eles andaram pelos mesmos lugares onde Jesus andava. Eles viram tantos milagres, mas em algum momento eles perceberam: existe uma autoridade além do que nós vimos. Jesus, ensina-nos a orar. Se eles que andaram com Jesus há tantos anos, ao lado de Jesus, e tiveram essa necessidade, quanto mais eu e você. Jesus, ensina-nos a orar. Como nós podemos orar? Primeiro, esse relacionamento que eu e você nos temos gera vida em nós, mas para que outras pessoas alcancem essa vida que há em nós. Os mandamentos, e eu sempre tenho dito isso, eles têm 2 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então tudo aquilo que Deus coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida é para abençoar outras vidas. É para servir pessoas, para levar paz, alegria e segurança para outras pessoas. Assim como foi mencionado e contado pelos juniores, aquela senhora, ela estava enferma, talvez não falava por várias semanas, vários meses até. Mas alguém chega e se dispõe e leva paz e ela passa a falar. Nós não sabemos hoje como ela está agora, mas talvez já está andando feliz. Essa é a transformação que eu e você, nós levamos. E para que possamos entender cada vez mais o propósito de Deus, nós precisamos ter a palavra de Deus sendo ministrada sobre as nossas vidas, a tal ponto de entendermos que as escrituras da palavra de Deus são como uma mentoria para a minha e a sua vida, para que avançamos de glória em glória e cada vez mais, e entrando e acessando o poder de Deus e caminhando no propósito de Deus sobre a terra. Talvez das maiores mentorias que nós temos na Bíblia é Provérbios 4, quando Salomão fala do seu pai Davi, dizendo das instruções de Davi. Nesse texto, se você puder abrir Provérbios 4 a partir do versículo 3, o que Salomão reconhece da parte de Deus, o que o seu pai Davi instruiu a ele. Nós conhecemos a história de Salomão e sempre achamos interessante como Salomão, um menino, pediu sabedoria para Deus. Por quê? Talvez se nós olhássemos hoje para os nossos adolescentes, nós olharíamos e perguntaríamos a ele: o que você quer? Ele pediria talvez um iPhone 7S, pediria talvez uma viagem, uma roupa nova, uma joia, talvez os meninos, algo de locomoção, talvez um menino de 18 anos pediria um carro, uma moto, mas esse menino, chamado Salomão, ele pediu algo diferente, e todos nós sabemos, ele pediu sabedoria. Mas por que esse menino pediu sabedoria?
Porque ele foi mentoreado por seu pai, Davi. Por isso ele pediu. Ele pediu certo, porque a Bíblia diz, quando eu era menino ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava, me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Use tudo o que você tem para adquirir entendimento. Versículo 8. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Esses foram conselhos de um pai para um filho. A Bíblia não deixa claro quantos anos Salomão tinha quando Davi o instruía, quando ele pediu sabedoria para Deus, mas os teólogos, eles defendem uma ideia de que ele tinha entre 14 e 15 anos na época. Um menino de 14 anos ou 15 anos pedir sabedoria só pode ter uma instrução de alguém que estava querendo o bem-estar no futuro. Ele foi mentoreado por seu pai cuidou dele, instruiu ele. Nós somos instruídos da parte de Deus. Existem pessoas, vez após vez, que têm ministrado as nossas vidas, e nós temos recebido da parte de Deus algo especial. E a diferença é, não o quanto eu sei, e sim o quanto eu pratico daquilo que eu sei. Por mais que Davi tivesse instruído a Salomão de pedir sabedoria, de ter entendimento, conhecer a palavra de Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus, por mais que Davi tivesse dado essas instruções, ainda assim, se ele não andasse em obediência, nada disso teria acontecido. Algo é gerado dentro de nós para transformação, para mudar o curso das nossas vidas. Quando nós pedimos algo para Deus, por que nós estamos pedindo algo a Deus? Para gastarmos em nossos próprios deleites, para uso próprio, para viver uma vida mais protegida, mais suave. A palavra de Deus diz em Tiago 4, versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus próprios deleites. Qual é o nosso objetivo? Se Deus te dá hoje, se Deus atender a sua oração hoje e te dar a bênção da qual você tem orado e pedido, quem vai ser beneficiado? Você ou alguém próximo de você? Por que nós não recebemos? Porque pedimos para os nossos próprios deleites. Pedimos para nós mesmos, e até mesmo na igreja acontece isso. Deus me dá a unção do louvor, para que eu seja o melhor a praticar o louvor na igreja. Deus me deu a unção da palavra, que eu seja a melhor pessoa para pregar. Deus me dê a sabedoria para ensinar as crianças, porque eu quero ser o melhor. Mas não o melhor para servir a Deus, o melhor para ser comparação para aquelas pessoas, aquele irmãozinho que está do nosso lado. Então, por que Deus não atende algumas orações? Porque nós pedimos para nós mesmos. Não, mas Deus, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou estar na igreja todos os domingos. Não é você que precisa ser beneficiado, e sim a pessoa que está próximo de você. A unção do Senhor que vem sobre a sua vida, ela precisa gerar vida em outras pessoas.
Então, talvez até aqui a minha introdução. Primeiro ponto, conectar-se com a vontade de Deus. Nossas orações serão respondidas quando a nossa oração se conecta com a vontade de Deus. Talvez um dos maiores exemplos na Bíblia que nós temos de conexão com a vontade de Deus, de uma mulher chamada Ana. Ana, seu marido Elcana. Essa Ana, ela queria ter um filho. Ela orou por anos para ter um filho. Mas, na história, nós temos também uma mulher chamada Penina. A Penina é aquela que tinha filhos. E ela dizia para Ana, Ana, eu posso ter filhos. Você não pode. O marido vai me amar mais do que a você, porque eu posso gerar filhos para ele. E foi falando, e maltratando Ana de tal forma, que Ana orava praticamente dia e noite. Naquela época, não ter filhos é diferente de hoje. A mulher, se ela não pudesse gerar filhos, ela era rejeitada na sociedade. As pessoas que estavam próximas diziam, Deus não te ama, porque você está vivendo em pecado. Você é uma pessoa, uma mulher rejeitada por Deus. É isso que a sociedade falava. As pessoas, as mulheres que não poderiam gerar filhos, elas sofriam e sofriam muito. E Ana era uma dessas que estava sofrendo. Talvez muitos de nós temos uma Penina próximo de nós, não sei se é na empresa ou em qualquer lugar onde nós estamos, é aquela que fica maltratando você, fica acusando você, fica pisando em você, mas saiba de uma coisa, essa Penina só amplifica o mover e o poder de Deus na sua vida. Nós vamos envergonhar essas pessoas que nos maltratam somente com o poder de Deus ou sobre aquilo que Deus gera através das nossas vidas, não pelas nossas palavras. Nós não somos daqueles que brigam, que confrontam, que questionam. Nós somos daqueles que recebem em silêncio, guardam em silêncio e Deus nos exaltará, Deus te exaltará. Se você tem uma Penina na tua vida, aquela que te maltrata, que acusa você, que quer sobressair sobre a sua vida, ainda assim, você pode crer, ela está agilizando o processo de Deus na sua vida. As Peninas na nossa vida, elas aceleram o processo de Deus. Ana estava vivendo num tempo em que a manifestação, o mover, a palavra de Deus era rara, a Bíblia nos diz. E naquele tempo Ana chega próximo do sacerdote Eli. Eli, pensando que ela estivesse embriagada, ela estava orando, chorando, querendo um filho. Talvez naquela época centenas de mulheres estavam fazendo o mesmo pedido para Deus. Muitas mulheres estavam pedindo para ter um filho. Mas em algum momento Ana se conecta com a vontade de Deus. A palavra de Deus era rara naquele tempo. E Ana diz, Deus, se tu me deres um filho, eu o devolverei como profeta. Talvez naquele momento, Deus disse, pare tudo, deixa eu ouvir o que essa mulher está falando. Porque ela está se conectando com o meu desejo sobre a terra. Eu quero gerar uma transformação de vida, uma transformação da nação de Israel. Talvez aquilo que você está pedindo, Deus diz, pare, deixa eu ouvir essa oração. Porque essa oração é para abençoar a geração. Deus é Deus de gerações. A sua oração será respondida se a tua oração conecta com a vontade de Deus sobre a terra. Ana ora, nasce Samuel, passa um tempo e ela devolve Samuel, leva Samuel para o sacerdote e diz, eis aqui o meu filho.
E Samuel, um dos maiores profetas, nenhuma palavra caiu por terra daquilo que ele disse. Quando uma nação, quando uma cidade vive em crise, em angústia, Deus levanta um profeta. Deus atende a sua oração para que áreas próximas de você, na sua cidade, no seu país, sejam transformadas através da sua vida. Então, a sua oração precisa conectar com a vontade de Deus. Ah, Deus, me dá um carro, me dá um emprego, me dá tantas coisas. Me dê. E nós temos dificuldade com isso, muitas vezes. Nós pedimos para os nossos próprios deleites. As nossas orações são orações de pedir, não, Senhor, eu vou te exaltar. Não. Primeiro, eu quero ser melhor do que meu irmão. Muitas vezes acontece isso. Ah, Senhor, me dá um emprego. Eu preciso de um emprego. Mas para que você precisa de um emprego? Tem algum empresário aqui? Empresário. Vladimir, vem aqui. Tem alguém desempregado? Pode vir aqui. Vou fazer um teatro aqui. Vem aqui, correndo. Desempregado. Chega mais perto aqui, pode ser aqui mesmo. Nós vamos fazer um teatro, só para você entender um pouco de como nós podemos servir cada vez mais. Existem ali duas pessoas. Nós temos o Vladimir, seu nome? Bianca. O Vladimir e a Bianca. Eles estão no mesmo ambiente, aqui. Vladimir é empresário, a Bianca está procurando emprego. Aparentemente pode ser uma coisa muito simples. Ah, mas está aqui o empresário, tem uma empresa, e está aqui a Bianca, que pode ser uma funcionária para o Vladimir. Mas qual que é o grande desafio para mim e para você, ou o desafio para ela? Como que ela vai se aproximar ao Vladimir e dizer, eu preciso de emprego? Geralmente nós ouvimos palavras assim: me dê um emprego, me dá uma chance. Posso ter uma chance? Talvez se ela invertesse isso e dissesse assim: Vladimir, eu posso gerar para você, na sua empresa, 2 vezes mais do que tem acontecido hoje. Você se interessa pela minha vida para eu poder gerar recursos ao ponto de gerar o dobro do que a sua empresa gera hoje? Não muda? Ela está pedindo algo para ela ou para o Vladimir? Ela está dizendo, eu tenho algo para oferecer para você. Você é empresário. Eu tenho algo para oferecer para você. Eu garanto para você que nessa área eu vou produzir o dobro do que eu vou ganhar. Eu vou gerar recursos. Te interessa isso? Não muda a forma de percepção. Ela pode chegar, Vladimir, eu tenho percebido que a tua empresa tem dificuldade nisso e nisso. Eu posso agregar valor. Você não precisa me pagar nada. Eu não vou lá para receber salário. Mas eu vou para te servir. Percebe que existe uma forma diferente de viver o todo de Deus sobre a terra? Mas nós estamos acostumados e talvez no tempo de pedir. Obrigado. Só uma ilustração para nós entendermos como nós nos apresentamos a Deus. Deus está cansado de pidão. Daqueles que pedem e querem um retorno. Para gastar nos seus próprios deleites. A nossa oração, ela precisa estar conectada com a vontade de Deus. O nosso desejo de procurar emprego precisa estar conectado com a vontade daquele que vai dar o emprego. Nós temos que ter algo para oferecer. Se o nosso aceitar a Jesus fosse apenas salvação, na hora que essa irmã que veio aceitar a Jesus, hoje pela manhã, aceitasse a Jesus, ela caísse morta e vai para a glória. Mas não é esse o objetivo.
O objetivo é nós nos aproximarmos de Deus, estarmos próximos e conectados com Deus, de tal forma que nós somos agentes de Deus sobre a terra. As coisas naturais, elas se conectam com as espirituais. Não existe uma desconexão, não existe uma desconectividade. Existe uma junção, uma unidade, uma união entre o espiritual e o natural. Por isso, quando eu falei, você vai receber uma palavra profética de você ser próspero e ter dinheiro sobrando no final desse ano. Gaste menos do que você ganha. Por que isso é tão difícil? Às vezes eu fico com dificuldade de orar por algumas pessoas que recebem tantas oportunidades de cursos, de atividades extras para se prepararem, para melhorarem a posição, o nível, e elas não aceitam, não querem, e elas vêm e querem uma oração, e acreditam e creem que Deus vai resolver o problema deles. Não vai. Deus pode fazer milagre? Pode. Claro que pode. Mas se você não participar do projeto de Deus, esse milagre morre antes dele nascer. Existe a nossa participação. Eu não quero entrar aqui, mas só para você refletir um pouco sobre o cego que Jesus curou, que ele passou aquele barro nos olhos dele, e ele disse, agora vai lá no tanque de Siloé e se lava lá. Jesus não poderia ter curado ele imediatamente, ele saiu enxergando, vendo no mesmo momento. Não, ele participou do milagre. Então Jesus quer e deseja e ama o processo do milagre. Talvez se aquele cego estivesse nessa manhã aqui e eu passasse uma sujeira, alguma coisa no olho dele, você diria, poxa, ele saiu daqui pior do que ele estava. Além de não enxergar, agora saiu daqui com o rosto sujo. Mas o que aconteceu depois? Talvez nessa manhã você está aqui recebendo uma palavra e nada acontece. Mas você recebe uma semente, essa semente está sobre você, ela se conecta com a vontade de Deus e o milagre vai acontecendo e passa muitas vezes alguns dias. Mas a partir do momento que você entende o processo, você se conecta com a vontade de Deus e algo acontece. Porque Deus te dá uma empresa para que outras vidas sejam abençoadas, para que você gere emprego para alguém, para que você transforme a vida de famílias, para que você gere recursos na vida das famílias. Algo acontece. Segundo ponto, e nós já vamos estar terminando, pare de pedir para os seus próprios deleites. Nós já falamos sobre isso. Se o milagre chegar hoje, quem vai sair ganhando? Você ou as pessoas que estão próximas de você? Quem vai sair ganhando? Aquilo que Deus coloca sobre a sua vida não é só para você. É para alcançar gerações. Talvez alcançando seus filhos, seus netos, seus vizinhos, as futuras gerações. Davi, ele morreu há tantos anos. Até hoje tem algumas pessoas visitando o túmulo dele, porque ele marcou a história. Ele marcou a história, deixou um legado. Salomão, ele recebeu tantas instruções da parte do pai, Davi. Mas ainda assim, em algum momento, ele se perdeu. A Bíblia fala isso. E Deus desce e quer destruir a vida dele. E a palavra de Deus diz, e ele, ao Deus querer destruir a vida de Salomão, ele se lembra do concerto ou da aliança que ele fez com Davi, seu pai. Ele diz, não vou destruir o teu reino. 1 Reis 11:9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão, porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente
certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Quando eu e você nós temos uma aliança com Deus, isso alcança gerações. Existe uma conexão. Quando estamos alinhados com o propósito de Deus sobre a terra, saiba de uma coisa: Deus está com você. Quando Moisés estava conduzindo o povo, em algum momento, Deus se indignou com o povo e disse: eu vou destruir esse povo. Moisés, imagine Moisés falando para Deus, questionando Deus. Deus, não faça isso. Imagina o que os outros povos vão pensar. Não destrua eles. E Moisés se conecta com a real vontade de Deus. É de abençoar vidas. E aí Deus diz: Moisés, você está certo. Não vou destruir o povo. Quando nós estamos conectados com Deus, a impressão que dá que você caminha e Deus vai atrás de você, assinando aquilo que você está fazendo. Porque você está conectado com a vontade de Deus, na sua empresa, na escola, na igreja, não importa onde, você está conectado. Teus filhos e teus netos estão sendo protegidos por causa de você. Porque você tem uma aliança com Deus. Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas para que eu vou orar? Para ter dinheiro? Não, eu descobri que orar por dinheiro, essa oração não traz resultado. Os homens mais ricos do Brasil, eu descobri que não são crentes. Consequentemente, eles não oram e têm dinheiro. O que a oração faz? A oração abre os céus e nos conecta com a vontade de Deus. E quando nós nos conectamos com a vontade de Deus, nada nos falta. Nada nos falta. Eu quero citar rapidamente, para nós encerrarmos, de que forma nós podemos nos conectar com Deus. Davi, certa vez ele volta para sua casa, para Ziclag. E quando ele volta para a sua cidade, a cidade estava queimada. As mulheres e os filhos tinham sido roubados. Ele sai daquele lugar, ele chega naquele lugar chorando, indignado. E se não bastasse isso, aqueles que estavam com ele queriam apedrejar Davi. Porque o projeto de Davi aparentemente tinha falhado. Ele não deixou ninguém na cidade para guardar a cidade. E eles queriam apedrejar Davi. Sempre quando há uma falha ou algo que dá errado, sempre a culpa é do líder. Naturalmente as pessoas agem assim. Mas Davi chama o sacerdote e consulta a Deus. Ele poderia ficar indignado com a situação. Para Deus nos testar se nós estamos realmente conectados com Ele, é no pior momento. Momento de angústia, aquele momento que você está numa pior. Aí você mostra se realmente você está com Deus. E Davi consulta Deus. E Deus diz: pode ir atrás deles. E o que me chama a atenção quando Davi sai daquele lugar para perseguir, ele diz: vamos pegar a espada e vamos atrás do povo. Deus disse: sim, pode ir. Você vai ser vitorioso. Deus tinha dado a resposta: ok, você vai vencer, você vai derrotar os inimigos. Mas a Bíblia nos diz que no meio do caminho, Davi encontra um egípcio. Esse egípcio, ele estava deitado no chão, enfermo. E ele disse: pare tudo. Tem um enfermo aqui. Talvez alguns que estivessem com ele
Davi, minha mulher, meu filho estão lá, o que você vai perder tempo aqui com o enfermo? Deixa ali. Davi disse, não, vamos cuidar dele. Pararam a tropa, cuidaram do enfermo. Quem é você? Eu estou vindo junto com os amalequitas. Destruímos uma cidade chamada Ziclag, mas eu fiquei doente no meio do caminho. Fiquei doente no meio do caminho. E me largaram aqui. Onde é que eu encontro esses amalequitas? Davi pergunta. Primeiro, antes de perguntar isso, ele trouxe uva, algumas coisas para comer, água, ele se recuperou. Quando ele se recuperou, ele disse, onde está essa tropa? Ele disse, vai por aqui, por ali e encontre, como condição, não me mate. E Davi disse, não vou te matar. O que isso nos mostra? Quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, cuidamos do enfermo, do paralítico, do necessitado, Deus coloca até um GPS para nós chegarmos ao destino. Coloque-se em pé.